Bom dia! Parei pra fazer uma maquiagem aqui agora e vou aproveitar pra conversar com você sobre uma coisa que já faz um tempo que eu tô querendo falar aqui, mas são assuntos assim delicados, íntimos, às vezes eu sinto vontade de falar sobre eles, mas eu sinto que não é o momento, sabe? Foi o caso disso. Só que eu acho que tá na hora de falar. É o seguinte, eu quero falar hoje sobre como que é perigoso o que a ansiedade faz a gente fazer algumas vezes. Tem pouco não, né? Tem alguns meses, né? Eu acho que já vai fazer 8 meses que eu tô fora do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou guarda municipal. Eu quis falar disso porque, assim, aconteceu uma coisa muito séria na minha vida. Eu quase perdi o meu emprego, quase perdi o meu carro. E por que que eu quis vir falar sobre isso com vocês? Porque eu ia perder ele e seria por uma ação minha, que na verdade não seria minha, seria da ansiedade, mas eu tô aqui pra falar hoje pra mostrar pra vocês como que a ansiedade tem o poder de destruir a nossa vida, assim, de uma forma muito rápida, sabe? E sem você ter condições de lutar contra isso, porque ela domina a sua mente. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tava trabalhando num lugar que tava me causando um desgaste muito grande, porque era um lugar que tinha muito barulho. E teve um dia que eu surtei no meu local de trabalho. Só que assim, a gente precisa deixar claro o que é surtar. Porque eu sempre tive a ideia assim, de que surtar, a pessoa fica gritando, doida. E não é isso, sabe? O surto é uma coisa que acontece dentro. Ele pode estar acontecendo e ninguém sabe o que está acontecendo. Só a pessoa, e ela não sabe, porque na cabeça dela tudo aquilo é real. E foi um dia que eu estava lá no trabalho, um dia normal, mas eu lembro que nesse dia eu tinha chegado lá cedo e comentado com a minha chefe, porque eu estava muito elétrica, eu estava eufórica. Nesse dia eu percebi que eu não estava assim no meu normal. E a primeira coisa que eu cheguei e falei com ela, falei assim, hoje eu tô alterada. Tô normal não, já deixei assim, claro, desde quando eu cheguei de manhã. E no dia tava assim, uma rotina desgastante, porque foi bem naquela época dos ataques a escolas, estava acontecendo muito, infelizmente, nesse momento que eu tô falando, estão acontecendo de novo, infelizmente, eu tô muito preocupada com isso, sério, isso é um negócio que assim, meu coração gela quando eu penso, sabe? Imagina você ter que ir pra escola sabendo que você pode, né, passar por uma experiência dessa. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar como que tá pros jovens que tem que ir pra escola, como que tá pros pais que tem que deixar seus filhos irem pra escola. Meu Deus, nossa, desesperador. Mas por que eu tô falando disso? Porque tava nessa época, naquele início que começou a falar dessas coisas de ataque em escolas e o telefone não parava, o rádio não parava. Era gente entra e sai o tempo todo e aquilo foi me desestabilizando de uma forma, assim, absurda. E eu lembro como se fosse hoje. Eu simplesmente parei assim na minha mesa, sabe? Eu fiquei parada olhando pro computador. E do nada, eu só falei com a minha chefe assim, aqui, eu vou ali embaixo rapidinho. E eu saí de lá decidida a pedir exoneração, a pedir para sair do meu cargo. Eu sou concursada há quase 6 anos e eu ia, por causa dessa doença horrorosa, eu ia levantar da minha mesa e ia lá pedir para abrir mão do meu cargo público, que eu lutei tanto por ele, que eu estudei tanto para conseguir passar nele. E é um lugar que eu sei que muitas pessoas gostariam de estar e eu tenho esse privilégio de poder falar que, graças a Deus, eu nunca mais vou precisar procurar um emprego, eu não vou precisar me humilhar em empresa nenhuma, porque eu tenho meu emprego, é um emprego onde eu sou valorizada. Não tanto quanto o servidor público deveria ser, né? Mas não posso negar que eu tô numa posição que é privilegiada, graças a Deus por isso. E eu ia abrir mão de tudo isso por causa dessa doença regaçada que é a ansiedade. E quando eu desci, eu não falei que eu ia fazer isso, eu só falei com ela assim, eu vou ali embaixo rapidinho, tá? E ela, tá, e eu fui. E eu tava a caminho do RH. E eu liguei pro meu chefe, falei com ele, eu vou sair e tal, não aguento mais esse lugar.
E ele falou, não, calma, que é isso, eu consegui lá o negócio das suas férias. E aí isso me tranquilizou um pouco e eu voltei atrás. Mas na minha cabeça eu desci decidida a pedir exoneração, porque quando eu tocava nesse assunto, que eu falava assim, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais, eu não quero isso pra minha vida, e a família fica preocupada, então eles te falam, né, não faz isso, você é doida, todo mundo queria estar no seu lugar, não faz isso, e eu quero, e acaba que você se sente tão na pressão. E eu pensei, né, eu vou fazer isso e eu vou fazer agora, escondido, porque se eu falar que eu vou sair, as pessoas vão tentar me impedir. E você começa a ver todo mundo como seu inimigo, assim, sabe? Você começa a pensar, tipo, nossa, todo mundo me enchendo com isso, né? Ninguém respeita a minha vontade, mas é porque a nossa família sabe que a gente não tá legal, que a gente não tá em condições de tomar uma decisão dessa, sabe? E aí eu falei com o meu chefe, acabou que ficou por isso mesmo, eu desisti, sabe? Eu falei, não, eu espero mais um pouco, né? Eu vou afastar e aí eu consigo um atestado psiquiátrico. Mas foi um negócio difícil, porque eu fico pensando assim, se eu não tivesse naqueles momentos ali pessoas que estivessem realmente preocupadas comigo, sabe? Pra falar assim, não faz isso, pensa melhor. Ou minha família, não, você é doida, você não vai largar seu cargo. Se eu fosse uma pessoa sozinha, né, gente, eu não tenho dúvida que nesse momento eu estaria toda lascada, sabe? Eu ia estar desempregada, com dívida, doente. O que eu ia fazer da minha vida, sabe? Graças a Deus que eu tenho meu cargo, porque se eu tivesse numa empresa privada, provavelmente eu já estaria desempregada, ninguém ia querer segurar essa bomba. E então, assim, isso é muito sério, sabe? Por isso que me irrita quando alguém fala, ai, ansiedade é frescura. Cara, você não tem ideia do que é ter essa porcaria dessa doença. É muito ruim, porque ela faz você ver o cenário muito pior do que ele é. E assim, eu não tava conseguindo pisar no meu local de trabalho, sabe? Foi um estresse, assim, gigantesco. E no dia da perícia do meu atestado, na medicina do trabalho, eu fui para falar com o médico, né? Só para ele avaliar o meu atestado, que o meu psiquiatra tinha me afastado por 2 meses. E quando eu fui lá nele, ele pediu para eu conversar com a psicóloga, que eu tinha ido no psiquiatra, né? Ele ia validar o meu atestado, mas ele pediu para antes eu conversar com a psicóloga da medicina. E eu fiquei quase 3 horas com ela dentro da sala. E foi assim, 3 horas chorando e desabafando muito com ela. E o médico, ele tinha proposto pra mim de, quando o meu atestado acabasse, eu voltar ao trabalho e a gente fazer um teste, sabe? Um lugar que não me desgastasse tanto. Só um testezinho mesmo. Mas ele falou, só se você quiser e conseguir. E eu falei com ele que tudo bem, que eu ia querer fazer esse teste, sabe? De um outro posto de trabalho, de um outro lugar. Mas foi só eu conversar com a psicóloga que, assim, eu fui nossa, como é que fala a palavra? Fui despejando nela aquele tanto de coisa e eu vi que realmente eu não queria voltar. E aí quando o psiquiatra passou assim na porta, ele falou, ó, qualquer coisa fala com ela e tal. E eu falei, não, eu não quero mais, eu não quero testar, eu quero usar o atestado desde agora, eu não quero ter que pisar naquele lugar. E assim, o lugar não é ruim, sabe? Do jeito que eu tava vivendo, parecia que eu trabalhava no inferno. Ficou engraçado falar isso, né? Eu imaginei eu lá com o carachazinho no meio do fogo, Deus me livre, nem Deus pai. Mas parecia que eu trabalhava no inferno. Do jeito que eu falava, as pessoas falavam assim, nossa, eu queria fazer o concurso, nem quero mais. E eu falava, não faz isso, não faz o concurso, porque isso é um problema meu, sabe? Não é o lugar que é ruim, eu tava doente. Então eu não conseguia enxergar coisa boa, eu só conseguia enxergar coisa ruim, negativa. E pra mim, ter que voltar ao meu trabalho era a maior tortura que eu poderia ser submetida nessa vida. E agora, assim, que eu fiquei muitos meses em casa, graças a Deus, eu fui afastada. E depois eu peguei férias, né? Graças a Deus, a minha chefia me apoiou muito. No dia que eu quis sair, que eu consegui pegar o atestado, eu já comecei a esvaziar os meus armários, a tirar tudo que era meu de lá, minhas canecas, tirar tudo. E a minha chefe falou assim,
Sheilinha, não faz isso. Você vai se arrepender, não faz isso. Para de desocupar seus armários, não é hora disso. Vai pra casa, curte seu atestado. Você tá indo pra descansar, descansa. E você vai ter tempo pra pensar. E eu não quero nem pensar, eu não volto mais aqui, eu não quero mais trabalhar aqui e tal. Eu tava muito alterada. E ela falou comigo, se você for embora pro seu atestado assim, você não vai descansar. Você vai ficar sempre pensando que você vai ter que voltar e você não vai descansar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei meses no meu atestado só pensando que eu ia ter que voltar, que eu não queria. E só de falar no meu local de trabalho, eu ficava assim, extremamente estressada, sabe? Meu coração chegava a acelerar, não queria que falassem sobre esse assunto comigo. E depois que eu comecei a entender que eu tinha que descansar e pensar, eu vi que, sabe, não é ruim. Na verdade, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô até com um pouco de saudade de voltar, sabe? Mas demorou quase 8 meses para isso acontecer. Então, é muito sério. Se eu não tivesse suporte de ninguém, nem do trabalho, nem da família, nem da medicina do trabalho, eu tava ferrada, sabe? Eu ia estar desempregada, eu não ia ter o que fazer na minha vida. Eu precisei desses meses todos para eu começar a estabilizar, porque é agora que eu tô começando a ficar bem. Olha pra você ver, já tá quase na hora de voltar. Minhas férias estão quase acabando e foi só no final que eu consegui restabelecer a minha saúde mental. E mesmo assim, não tá 100%, mas 98% já está. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que levar isso muito a sério. A gente tem que parar de pensar que não, eu consigo, eu vou tentar, eu vou dar meu jeito de melhorar, porque não é assim. Você vai precisar de muito mais do que isso. A ansiedade, se você não levar ela a sério, ela vai destruir a sua vida. Igual ela ia destruir a minha, entendeu? Então, esse vídeo foi um desabafo mesmo, para mostrar como que a ansiedade prejudica a nossa vida. E às vezes pode ser que as pessoas pensem que a gente é irresponsável, nossa, que ingrata, passando no concurso quer sair, nossa, que irresponsável. Mas não é isso, a gente fica tão desesperado para fugir das coisas que fazem mal pra gente que qualquer coisa serve, sabe? Você só quer sair do que te prende, do que te faz mal. E nesse momento, o meu trabalho estava me fazendo mal. Mas não é porque o trabalho era ruim, é porque a doença faz você enxergar tudo ruim. Ela te joga no fundo do poço, tudo pra você vai ser ruim. Você entende? Então, fica um alerta. Se você tem alguém que sofre com isso na sua família, não desdenha da dor dela, sabe? Não pensa que ela tá sendo irresponsável. E um conselho que eu dou, não dá muita ideia porque a pessoa fala não, porque a gente fala muitas coisas, sabe, sem pensar. É bem assim, involuntário. Tem coisa que você fala e você pensa assim, não, eu nunca mais quero fazer tal coisa. E eita, tá fechada. Você fala no calor da emoção, sabe? Você fala, não, eu nunca mais volto pra esse lugar, eu nunca mais converso com essa pessoa. Mas a gente tá falando da boca pra fora, a gente não tá na plenitude das nossas faculdades mentais no momento desse. Você fica à mercê da doença, sabe? Então, se alguém estiver falando coisas absurdas assim, eu vou largar tudo, eu vou embora, eu quero sumir e tal, não fica pensando que a pessoa tá fazendo isso pra aparecer, ou que ela tá, sei lá, desistindo muito fácil, porque você não tem noção do peso que é dentro da gente, sabe? Ter que passar por isso é muito difícil, é muito doloroso, porque a gente sente culpa, mas ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar fazer aquela coisa que tá fazendo tão mal pra gente e as pessoas não vão entender, principalmente as pessoas que convivem com a gente, a nossa família mais próxima. Elas vão ficar preocupadas com a gente, então elas vão tentar fazer a gente permanecer no lugar que é seguro pra gente. Porque eu acredito que eles já devem pensar, tipo assim, ela vai sair, ela tá achando que o mundo é mil maravilhas e quando ela sair ela vai ficar desempregada e tal. E é verdade, eles têm que ter essa preocupação mesmo. Porque é isso que vai acontecer. Se a gente sair, tomar uma decisão dessas, assim, sem pensar, é isso que vai acontecer, porque a gente, na nossa cabeça, fica tudo muito fácil. A gente imagina assim, não, eu vou sair desse emprego, vou arrumar um outro e vou dar o meu melhor lá, e aí eu não vou precisar desse mais, vai ficar tudo bem. Só que não é assim, porque
Porque no dia que você acorda com a ansiedade tomando conta de você, acabou. Você não consegue fazer nada, você fica travado. Então não é do jeito que a gente imagina, a gente fantasia um mundo perfeito, mas não é assim, porque no dia que a ansiedade atacar, você não vai conseguir fazer nada. E a empresa privada é muito diferente. Eles não vão ter tempo para ficar esperando você melhorar. Eles vão te substituir, entendeu? Então, se alguém da sua família, ou se você tá passando por isso, tipo, o conselho que eu dou, abstrai, sabe? Pensa assim, isso é muito sério, eu vou esperar um pouco, depois eu vejo se é isso mesmo, amanhã, depois de amanhã, semana que vem eu vejo isso, porque aí você vai ter tempo de esfriar a cabeça e pensar se é isso mesmo que você quer fazer. Se quiser, ótimo, tudo bem, mas escute as pessoas que estão do seu lado, porque elas estão tentando proteger a gente, elas estão tentando nos ajudar. A grande verdade é essa, eles ficam preocupados, a gente vê eles como inimigo. Eles estão tentando me impedir de fazer o que eu quero. E esse é o papel deles, eles são a nossa família, eles são nossos companheiros de vida, eles têm que fazer isso, né? É o papel deles, eles têm que proteger a gente. E a gente não vai querer deixar, porque a gente vai estar doido, surtado. Então a gente tem que pedir a Deus, sabedoria, sabe? Pra ouvir, para aceitar conselhos. Talvez na hora a gente não escuta, não, a gente rebate, mas depois a gente pensa. E é isso, a gente tem que ir um passo de cada vez, porque senão a gente enlouquece. Então eu quis falar sobre isso porque será uma atitude que eu poderia ter tomado que podia ter destruído a minha vida para sempre, sabe? E a psicóloga da medicina do trabalho, no dia que eu fui lá, ela falou justamente isso comigo. Ela falou assim, eu falei com ela que eu não queria voltar de jeito nenhum. E que assim que minhas férias acabassem, eu ia embora. Tipo, eu não ia voltar, nem que eu arrumasse um emprego CLT qualquer, mas que eu não voltaria pra lá. E ela falou comigo assim, Sheila, você concorda que você não está em condições emocionais de tomar uma decisão dessa que é muito séria? E aí eu chorei demais, mas eu falei com ela que sim, porque a gente tem que ter humildade, mesmo no surto, a gente tem que tentar encontrar um pouquinho de razão, nem que seja lá no fundo. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar sempre ancorar na razão. A gente tem que ancorar na razão, porque a gente precisa lembrar assim, não, isso é um momento de dificuldade, eu tô nervosa, eu vou pensar um pouco. A gente tem sempre que lembrar disso, porque tem coisas que não tem volta, sabe? Tem coisas que se você fizer, já era. Você não vai conseguir reverter aquilo nunca mais. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Quando eu falo disso, eu fico, assim, abismada. Porque é um problema tão grave. Porque ele é silencioso, ninguém percebe que você está passando por isso. E dentro da sua cabeça, você está vivendo isso tudo, sem ninguém saber de nada. E aí, quando vem à tona, é porque você já explodiu um negócio que estava dentro de você há muito tempo. E as pessoas só veem a explosão. Elas não vão entender nada. Porque, tipo, não, eu te vi de manhã, você tava ótima. E agora você tá explodindo do nada, fazendo tempestade em copo d'água. Mas é porque eles não sabem o que tava aqui dentro antes. Dias antes, semanas antes, meses, anos antes. Então, é isso. Eu só queria vir mostrar pra vocês como que é perigoso. O que a ansiedade generalizada pode causar na vida de uma pessoa. Então, se você tem ansiedade, pense nisso que eu falei. Se você conhece alguém que tem ansiedade, pense nisso que eu falei. Tenha paciência, releve, deixa a pessoa falar. Depois ela vai pensar de novo, ela vai mudar de ideia. Mas não fica tentando obrigar ela. Não, você não pode fazer isso, você não pode. Porque quanto mais você falar isso, mais a gente vai pensar que você está tentando nos impedir de sair do que nos faz mal. Não faça isso. Espera a pessoa sair da loucura que ela está vivendo ali. Deixa ela acalmar. Na hora que ela estiver tranquila, você conversa com ela. Meu marido sabe muito bem fazer isso. Quando ele sabe que não vai adiantar conversar comigo, ele deixa, ele acalma, mas depois, quando eu tô bem, ele conversa comigo. E eu entendo, porque a gente só tá no momento de surto, entendeu? Se você não entende do que eu estou falando, se você não sabe o que é ansiedade generalizada, eu tô deixando aqui na tela um vídeo onde eu explico tudo o que eu sentia, quais eram as sensações, as emoções e os sintomas que eu tinha antes de ter o diagnóstico de ansiedade. Eu acho que vai clarear muito na sua cabeça, né? Se você tem ou se alguém que você convive tem o transtorno.
Então clica aqui e vai lá assistir. Quero fazer um pedido para você que ficou aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer, ajuda a engajar os vídeos. E minha intenção é que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, para que ninguém precise ter a vida destruída, né, por essa doença tão ingrata, tão horrível que é a ansiedade generalizada. E você vai estar me ajudando muito, eu vou estar muito feliz de saber que eu estou ajudando de alguma forma. E a forma que eu tenho de saber isso é vocês comentando, curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo no meu canal. Estou quase batendo os 1000 inscritos, então me ajude a bater essa meta. Logo eu trago outros vídeos para vocês. Tenho muitas coisas passando aqui dentro, muitas coisas que eu quero falar, estou esperando o momento certo. Mas tenho muito a conversar com vocês. E devagarzinho, no meu tempo, eu vou conseguindo externalizar isso de uma forma que sirva para outras pessoas aprenderem. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!